Graça e paz, queridos. Que bom ter você aqui conosco. Vamos dar início ao nosso culto online. Reúna sua família, se alegre e vamos celebrar. Graça e paz, querido. Uma boa noite para você que está nos assistindo. Que prazer poder estar na sua casa, louvando e cultuando juntamente com você. Amém? Então vamos fazer isso, vamos louvar e adorar esse Deus maravilhoso. Aleluia.
Que momento abençoado e edificante tivemos com o nosso louvor. E agora, peguem suas Bíblias que vamos aprender mais de Deus. Olá, meus irmãos, a paz e a graça. Que bom que você está reunido com a sua família mais uma vez para ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é a resposta para tudo que o mundo está passando hoje. E nós temos que entender que nós somos os filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nós precisamos exercer a nossa autoridade de filho e colocar a palavra do Senhor que está dentro de nós para funcionar neste mundo. Nós estamos vendo as pessoas sofrendo, nós estamos vendo as pessoas repletas de medo. Diante dessa pandemia que o mundo está enfrentando, tudo que nós temos visto é o quê? Pessoas com medo do que está acontecendo. E a palavra de Deus diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de poder. Ele nos deu um espírito de moderação para que nós pudéssemos exercer a nossa autoridade em Cristo diante da situação ao qual nós estamos enfrentando. O mundo, ele está com medo, mas nós precisamos entender, queridos, que nós estamos em Cristo. E Cristo é a resposta para o que nós estamos vivendo hoje. Diante dessa pandemia, diante desse isolamento, qual tem sido a nossa vida, a nossa prática espiritual? Deus nos separou para um dia como hoje, porque nós aprendemos sobre fé, nós aprendemos sobre oração em outras línguas, para que nós pudéssemos crescer espiritualmente. E diante da situação que nós estamos passando hoje, que nós viéssemos colocar aquilo que nós aprendemos para funcionar na nossa vida. Nós devemos entender que nós nascemos de novo. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fizeram novas. Então nós nascemos de novo. Nós que estamos em Cristo, o Senhor nos fez novo, nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Senhor. Então nós, como filhos de Deus, precisamos sim colocar para executar aquilo que nós aprendemos na palavra. A palavra de Deus diz que nós somos boca do Senhor na terra. A palavra de Deus diz que há uma ardente expectativa da criação que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então nós somos os filhos de Deus e a criação está aguardando com ardente expectativa a nossa manifestação. Nós, como igreja de Deus, precisamos entender que diante do fato de que nós estamos enfrentando dessa pandemia, nós não podemos nos retroceder, não, mas nós precisamos avançar. Nós precisamos colocar a fé que Deus depositou em nosso coração para funcionar diante da situação ao qual nós estamos enfrentando. Nós precisamos sim colocar para funcionar a palavra de Deus, colocar aquilo que nós aprendemos na igreja durante todos esses anos para funcionar diante dessa pandemia a qual nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando algo, é certo, nós precisamos ter toda a prudência possível, nós devemos ser prudentes diante da situação a qual nós estamos enfrentando, mas nós precisamos falar a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus para funcionar diante do que nós estamos enfrentando. Como nós falamos no início, o Senhor não nos deu um espírito de medo. O Senhor nos deu um espírito de poder, um espírito de poder, de moderação. E nós precisamos colocar a palavra de Deus que está dentro de nós para funcionar, queridos. Nós não podemos retroceder, mas nós devemos avançar, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Então nós devemos avançar diante do quadro ao qual nós estamos vivendo. Nós sabemos que o mundo hoje está passando por um isolamento social. O distanciamento tem sido uma prevenção contra aquele vírus ao qual nós estamos orando para que ele morra na terra, o coronavírus. Nós estamos orando para que ele morra e para que a ação dele pare sobre a terra. Nós vemos o que Jesus ensinou, o que a palavra de Deus nos ensina. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus ele pairava sobre a face das águas. Então a palavra de Deus diz que Deus disse,
E quando Deus disse, o poder que estava sobre as águas se moveram e executou a luz. Da mesma forma somos nós nesse tempo ao qual nós estamos vivendo. O poder de Deus ele está presente nas nossas vidas. O poder de Deus está em manifestação nas nossas vidas. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos falar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é penetrante e permanente. Então, como nós colocamos a palavra de Deus para funcionar diante dessa situação? Marcos 11, 23, diz a palavra de Deus o seguinte: se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, então tudo o que disser será feito. O Senhor diz, tudo que pedires em oração, crendo que recebereis, tê-lo-ei. Ou seja, você ora e crê que recebeu, então você tem. Você diz à montanha, ele diz, se você disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, então tudo o que disser será feito. Então nós precisamos falar a palavra de Deus. Quando nós falamos a palavra de Deus, o diabo ele tem que retroceder. Quando nós falamos a palavra de Deus, o mal tem que retroceder. Quando nós declaramos em fé aquilo que Deus disse na sua palavra, então a palavra de Deus ela entra em operação. O que nós vemos em Hebreus no capítulo 4, que diz que a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é penetrante e permanente. Então, se a palavra de Deus é viva, ela é uma substância viva. Se a palavra de Deus é uma espada que é capaz de separar a alma e do espírito, a espada é o quê? A espada é um instrumento de ataque. Ou seja, quando nós estamos nessa situação a qual nós estamos enfrentando, nós precisamos pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme está escrito em Efésios, no capítulo 6, quando ele está falando sobre a armadura de Deus. Fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, uma espada, ela é um instrumento de ataque. Então, nós precisamos atacar a obra do diabo ao qual ela está enfrentando. Nós estamos enfrentando. O diabo está dizendo o quê? Que a economia vai parar. O diabo está dizendo o quê? Que os seus pais irão morrer, que os seus avós irão morrer, que o mundo irá morrer. Isso é a obra do diabo. O diabo que está dizendo isso. Mas o que Deus diz a respeito? A palavra de Deus diz que nenhum mal nos sucederá. A palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa vida, nem na nossa tenda, nem na nossa casa, nem na nossa família. Que mal nenhum nos sucederá. Então nós vamos ficar com o que, queridos? Nós vamos ficar com o que o diabo está falando, que vai ter morte, que vai ter perca, que a economia vai quebrar. Isso é o que o diabo está dizendo, isso é o que o mundo está dizendo. Mas nós somos o povo da fé. O povo que crê no que Deus diz. Então, se Deus diz que nenhum mal nos sucederia, nós precisamos crer que nenhum mal nos sucederá. Como nós falamos em Marcos 11, 23, 24, diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo que recebereis, tê-lo-eis. Ou seja, você ora e você crê que recebe, então aquilo já te pertence. Então acontece a manifestação daquilo ao qual você já recebeu no reino do Espírito. A palavra de Deus diz que as coisas que são, que se tornaram hoje, elas vieram das coisas que não são. Ou seja, o mundo físico hoje ele foi criado pelo reino do Espírito. Então as coisas naturais vieram das coisas espirituais. Então nós não vamos nos conformar com o que as coisas naturais estão dizendo. Nós vamos nos conformar com o que a palavra de Deus, que é do reino do Espírito, está dizendo. Porque é a palavra de Deus que criou o mundo. Então, como a palavra de Deus que criou o mundo, então nós executamos a palavra de Deus e nós destruímos as obras do diabo pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz que para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então o diabo ele está lançando coisas no mundo, está lançando palavras de derrota no mundo. E nós não podemos retroceder diante disso. Nós somos a igreja de Cristo. E a palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo. E as portas do inferno, elas não prevalecerão contra nós. Então, se as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus, o que nós precisamos fazer?
nós precisamos colocar sim a palavra do Senhor para funcionar. Nós precisamos colocar sim aquilo que Deus disse que iria acontecer. Deus disse que nem mal nenhum iria nos suceder. Então nós precisamos acreditar nisso. A palavra do Senhor, ela diz em Romanos no capítulo 8, no verso 11, que se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos habita em vós, então o Senhor, pelo mesmo Espírito, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. Ou seja, o Espírito de Deus já está dentro dos crentes. O Espírito de Deus está dentro de nós como um selo, um penhor, como uma garantia de que nós somos detentores da vida eterna por meio do Evangelho de Cristo, por meio do seu sacrifício. Então o Senhor, pelo seu Espírito que está dentro de nós, vitaliza o nosso corpo. Ou seja, praga nenhuma chegará diante de nós, mal nenhum nos sucederá. Nós precisamos acreditar, queridos, que essas coisas são reais. Nós precisamos acreditar que as coisas do Espírito são mais reais do que as coisas naturais. Se você pegar a sua Bíblia agora, juntamente comigo, e abri-la comigo em 1 Coríntios no capítulo 2. 1 Coríntios no capítulo 2. Abra sua Bíblia junto comigo na sua casa. E vejamos o que a palavra de Deus diz. No verso 9, ou melhor, no verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos é dada gratuitamente por Deus. Aí no verso 3 diz, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com palavras qual o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. No verso 14 diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, a palavra de Deus diz que o homem natural, ele não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Porque as coisas do Espírito de Deus, elas se discernem espiritualmente. Diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Porque somente pelo Espírito conheceremos o Espírito. Por isso nós acabamos de ler que o Espírito nos ensina. Ou seja, quando nós colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar, nós estamos colocando o reino do Espírito em primeiro lugar. E nós podemos discernir essas coisas pelo Espírito Santo que está dentro de nós. Romanos no capítulo 8 diz que o nosso Espírito testifica com o Espírito Santo que nós somos filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, nós somos herdeiros das suas promessas. Como filhos de Deus, nós somos praticantes da sua palavra. Nós somos praticantes do seu Espírito. Então, nós não podemos, queridos, de forma nenhuma, nos acovardar diante da situação ao qual nós estamos enfrentando. Nós temos que viver por fé e não por vista. As pessoas podem dizer agora, Jonathan, o que você está falando não é compreensível, não é natural, nós não podemos crer dessa forma. É o que eu acabei de ler, queridos. As coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. Diz que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito. E nós podemos conhecer. Nós podemos conhecer as coisas do Espírito, porque a palavra de Deus disse, como nós acabamos de ler, para que pudéssemos conhecer o que por Deus nos é dado gratuitamente. Então nós recebemos salvação gratuita de Deus, nós recebemos fé do tipo de Deus. Então nós precisamos colocar essa fé que nós recebemos para funcionar, irmãos. Não importa como a situação ao qual nós estamos enfrentando, nós precisamos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos aplicar aquilo que nós estamos aprendendo no mundo, naquilo que nós estamos aprendendo pela a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo agora em Romanos, no capítulo 4. Ou melhor, Romanos no capítulo 8. Aleluia! Romanos 8, ele vai dizer assim, no verso 13, porque se vivermos segundo a carne, morrereis,
Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então nós entendemos que se nós vivermos somente por aquilo que o mundo está dizendo, nós iremos morrer. Mas se nós aprendermos que pelo Espírito nós podemos mortificar os feitos do corpo, certamente nós iremos viver. Então as coisas de Deus, elas são discernidas pelo reino do Espírito, queridos. Então vamos colocar a palavra de Deus para funcionar. Não vamos nos acovardar, vamos crescer espiritualmente. Para que quando nós sairmos desse isolamento social, nós podemos sair mais firmes no Senhor, mais ousados no Senhor, mais praticantes da palavra, mais firmes e fortes no que Deus tem nos ensinado. E a nossa igreja, eu digo igreja, o corpo de Cristo, ela será uma vez mais ousada em cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu acredito que o que está acontecendo no mundo hoje é para que nós pudéssemos entender que nós somos detentores da vida eterna e nós não podemos limitar a nossa vida a somente essa terra. As pessoas estão vivendo ou viviam anteriormente simplesmente para aquilo que é terreno, as coisas terrenais. Mas elas viram que as coisas terrenas, ou pelo menos estão vendo que as coisas terrenas são passageiras, que elas não conseguem ter controle sequer sobre as suas vidas, porque o mundo inteiro foi ameaçado por um vírus invisível, pequeno e fraco. Então nós vimos que a nossa sociedade é fraca e pequena. Que o homem só é o que é por causa da graça e por causa do favor de Deus. O homem é o que é por causa de Deus. E o que importa é a palavra, o que importa é Deus. Porque nós podemos estar aqui e amanhã não estar. Mas quando nós entendemos para que nós nascemos, quando nós entendemos que nós temos uma morada eterna, que nós entendemos que o reino do Espírito é muito maior, nós iremos colocar em prática as coisas do reino do Espírito e as coisas naturais. Elas terão o seu lugar, mas nunca ultrapassará as coisas do Espírito. Então, queridos, fique com essa palavra. Coloque a palavra de Deus em operação na sua vida. Vamos estar orando. Vamos estar unindo a nossa fé com um só propósito, de fazer morrer esse vírus que está sobre a terra. No livro O Nome de Jesus, o irmão Reagan, ele diz que quando a igreja está reunida em um único propósito, orando, é como se o próprio Cristo na terra estivesse orando, porque a palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça e nós o seu corpo. Então quando nós oramos na terra, nós estamos orando como se o próprio Cristo estivesse aqui orando. Então vamos orar, junte a sua família nesse momento, e vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agora, Pai, abençoando as tuas famílias, Senhor, que estão vendo essa mensagem da tua palavra, Pai. Que essas possam, Pai, crescer no reino do Espírito, Senhor, e entender que as coisas naturais, Pai, são passageiras, mas as coisas espirituais são eternas, Senhor. Pai, eu oro por discernimento desses últimos dias, Senhor, para que eles possam entender, Senhor, que o que importa realmente é a Tua palavra, Senhor. O espírito de medo que tem rondando o coração delas, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu digo, espírito de medo, saia agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Pai, e amaldiçoo e declaro a morte desse vírus que está sobre a terra, Pai, do coronavírus. Eu digo em nome de Jesus, vírus, pare a sua ação agora, desde Wuhan, na China, onde você começou, até aqui na nossa cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelas Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado porque nenhum mal nos sucederá, Pai. Obrigado porque nós não perderemos nossos empregos, nós não ficaremos sem alimento, nós não ficaremos, Senhor, com falta. Pelo contrário, em tudo o Senhor tem sido superabundante nas nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Então creia, queridos, na palavra de Deus, creia naquilo que foi dito, analise a sua vida e coloque a palavra de Deus sempre para funcionar, porque é a palavra de Deus que importa. Fica na paz, em nome de Jesus. Que palavra edificante tivemos, não é mesmo? Agora vamos à nossa programação. Aos sábados e aos domingos estamos aqui na igreja para receber os seus dízimos e ofertas e também os seus pedidos de orações.
Também é importante lembrar que estamos com a campanha do Quilo do Amor, que para ajudar as famílias necessitadas daqui da nossa cidade. Queridos, também temos nas terças-feiras culto online no canal Verbo Solânia. É importante que você acompanhe. Nas quartas temos aqui no nosso canal. Nas quintas, novamente no canal do Verbo Solânia e na sexta no nosso canal. E aos sábados temos transmissão ao vivo no nosso Instagram. Para quem não nos segue, nossas redes sociais estão aqui abaixo na descrição. Queremos agradecer a você que ficou até aqui conosco. Queridos, siga a gente nas redes sociais para acompanhar as nossas programações e fique por dentro de tudo. Até o próximo vídeo.